O nome de Alejandro Jodorowsky, que tem ficado cada vez mais conhecido no Brasil, várias editoras publicando material desse camarada que é psicanalista, é terapeuta, é bruxo. Jodorowsky é uma figuraça, cara, diretor de cinema, cara incrível, uma personalidade realmente muito marcante. E nós temos aqui, já lançado no ano passado, só agora eu pude ler, o Juan Solo, quadrinho lançado pela editora Conrad. Porque várias editoras aí vêm lançando trabalhos dele. Ele realmente é uma figuraça. Eu vou comentar com você a respeito desse trabalho, que é uma obra-prima, na minha opinião. Uma obra-prima. Eu sou Charles Nascimento, seja bem-vindo aqui ao canal BBHQs. Já se inscreve aí, coisa fofa. O canal tá crescendo, o canal tá só crescendo. Se inscreve aqui no nosso canal. E eu quero fazer uma recomendação importantíssima pra você. Pula não, porque a recomendação é importante. Tá chegando a Black Friday. Nós estamos montando conteúdos exclusivos pra você que quer aproveitar as promoções. Entra no nosso canal de Telegram, o link tá na descrição, tá? Quem participou aí do canal do Telegram, vem acompanhando a gente nos últimos tempos, viu que a última promoção que teve da Amazon, a mega oferta Amazon Prime, recebeu informações especiais, tivemos lives e uma série de coisas bacanas aí para você aproveitar da melhor forma possível a promoção. Na Black Friday vai ser muito mais, mas muito mais. A gente já está preparando, estamos trabalhando que nem doido aqui para deixar tudo organizado, prontinho, para você aproveitar da melhor forma possível, entregar para você o melhor conteúdo e as melhores dicas para você aproveitar essa promoção. Então não só entre no canal de Telegram, como recomende esse canal de Telegram para quem quiser comprar os seus quadrinhos aí nesta Black Friday que tá chegando, beleza? Vamos falar então aqui do Juan Solo, que aliás é um quadrinho, sinceramente falando, tá? Sinceramente dizendo, eu acho que você deveria colocar esse quadrinho na tua lista de compras desse final de ano. De verdade mesmo, sem brincadeira nenhuma, tá? Porque esse quadrinho aqui é simplesmente espetacular. E tem um material aqui que, inevitavelmente, eu vou me valer dele, tá? Há um texto aqui na parte final do quadrinho, tem o pós-fácil, né? Por Claude Eken, que é um estudioso de quadrinhos e tal, e ele fala sobre a questão da metafísica, de ideias que o Jodorowsky plantou nesse material aqui, e não tem como você discutir com ele, né? Então eu vou te dar só uma palhinha aqui, mas a todo momento eu tô me referenciando muito neste texto do Claude Eken, tá? Que tá aqui no final do trabalho. Juan Solo é um quadrinho que, assim como outros trabalhos do Jodorowsky, vai brincar com questões como metafísica, como simbolismos, né? E sempre com uma jornada, né? Muito comum esse tipo de situação nos quadrinhos do Jodorowsky, uma espécie de jornada desse personagem que muitas vezes é um personagem, digamos assim, bastante banal. Ele faz isso no Incal, ele faz isso naquele quadrinho lançado pela editora Veneta, Louca do Sagrado Coração. Tem um professor lá, que apesar de ser um professor universitário, é uma figura ridícula, né? Ridícula no sentido da banalidade. É um sujeito que não alcançou ainda a sua melhor versão, né? E o Jodorowsky costuma escrever histórias de indivíduos que vão em busca de um objetivo inicialmente vulgar, mas que nesse objetivo coisas vão acontecendo e esse indivíduo vai encontrar um novo estado de espírito, né? É só lembrar que ele faz isso, por exemplo, também naquele quadrinho. O próprio Cara de Lua tem isso de um jeito diferente desses trabalhos que eu estou citando, mas tem isso também. Ele vai construindo, então, esse tipo de narrativa onde existe um encontro. E aqui nesse trabalho, ele vai usar, ele fazia, lembrei, é importante dizer, o Jodorowsky fazia isso inclusive nos filmes dele. Tem um dos filmes, Jodorowsky dirigiu poucos filmes, ele se decepcionou em determinado momento com a carreira de diretor de cinema, mas ele faz isso em El Topo. Se você nunca assistiu esse filme, assista que você vai ver, é uma jornada de um cara ali, de um western e tal, e aqui a gente vê isso, a jornada do Juan Solo, e aqui tem já uma brincadeira aqui com o título, né, porque Solo é o nome que ele vai adotar como só, né? Solo pra gente pode ser um sobrenome como Han Solo, mas o Solo aqui é de só, né? Ele é o João sozinho, ele é o João solitário, ele é o João só, Juan Solo, né? A arte do George Bess é uma coisa sensacional, linda demais. A história do Juan Solo vai se passar nesse ambiente desértico ali perto da fronteira, né? Esse lugar que nós aqui no Brasil olhamos assim e associamos ao Texas, tá?
algum lugar assim, entre o Texas e o México, a gente faz esse tipo de associação. Então o George Best consegue colocar cores muito vivas no quadrinho, sempre com muitos contrastes nas cores. O desenho dele é muito bonito também. Ah, e tem partes aqui que eu devia ter lembrado disso. Tem algumas cenas aqui que não se pode mostrar. Não se pode. Aqui, deixa eu ver se essa pode. Que tem até Shadowfly. Olha, tô falando. Não pode, essa aqui não pode. Pula aqui. Tudo Shadowfly. Quadrinho pra gente adulta, tá, meu filho? Quadrinho pra gente adulta. O que vai contar Juan Solo? O camarada Juan Solo é um sujeito que foi encontrado quando bebê, né? Ele ia virar comida de cachorro. Ele, bebezinho, foi encontrado no meio do lixão e ele foi ali, né, recolhido por uma mulher que a gente chama de pessoa pequena, anã, né, como se dizia antigamente, é uma pessoa pequena, meio litro, e essa mulher é uma mulher do crime, ela está envolvida numa série de situações e ela acaba pegando esse menino e logo ela descobre possível motivo pelo qual ele foi descartado de forma tão desumana. Acontece que o Juan Solo tem um rabo, ele tem uma cauda, literalmente uma cauda, né, um elemento esquisito, um elemento estranho. Isso também não é algo que esteja fora de outros quadrinhos do Jodorowsky. Ele faz histórias assim em que esses indivíduos têm alguma aparência ou alguma deformidade física, uma aparência estranha, cara de lua é assim. Então, eu estou só citando isso para que você entenda que vários temas que são caros ao Jodorowsky estão presentes nesse trabalho aqui. Então a gente vai ver que o menino, ele cresce e ela tá, a meio litro, né, que é a mãe adotiva desse garoto, ela tá numa situação tão complicada naquele momento que ela sequer tem leite para dar de mamar para ele ali no primeiro momento. Então o que ela faz? Ela bota a arma, o bico assim, do revólver na boca do menino, para que ele possa ir sendo enganado, chupando o bico do revólver ali, para ser enganado, enganando a fome. E ela fala para ele, resista, você vai ter que resistir. E então, quando ela consegue o alimento para ele, é leite de cachorro, leite de cadela. Ele mama na cadela e ele vai crescendo assim. A gente vai acompanhar o início da vida dele. Ele, desde pequeno, ele é ensinado a ser muito resistente, a ser muito genioso, a ser muito decidido e praticamente implacável quando ele se decide se vingar, né? Ou quando ele decide reagir. A gente vai vendo ele crescendo e ele é um herói bastante... Na verdade não tem nada de herói, né? Nem anti-herói dá pra dizer que ele é, embora, né? Isso aí pra mim é um grande mérito do roteiro. Apesar dele ser um vilão e bastante perverso em vários momentos, você acaba torcendo por ele na medida que você vai vendo essa jornada dele avançando. Então, quando mais velho, ele vai começar a roubar e com outros colegas e logo ele monta uma gangue. E a gente vai ver que ele é realmente implacável, ele não mede esforços para atingir os objetivos dele, até que ele, né, à medida que vai adquirindo mais habilidades, mais capacidades de violência, de agressão, e vai galgando espaços assim, dentre aqueles que estão vivendo nesse mundo mais violento, ele ainda muito jovem começa a trabalhar com uma figura política eminente, ele começa a trabalhar, ele vira o braço direito dessa figura política, e daí o Jodorowsky vai fazer uma coisa que é comum também nos trabalhos dele, que em determinado momento vão acontecer algumas situações aí no meio, quando ele está trabalhando para esse chefão, né, e vai acontecer uma coisa que ele vai virar completamente a história. Então o Jodorowsky faz isso, por exemplo, na Louca do Sagrado Coração. A história está indo numa direção e depois ele vira completamente. Se bem que essa virada narrativa já fica pronunciada nas primeiras páginas do quadrinho, quando a gente vê o Juan Solo sendo crucificado. O começo do quadrinho é assim, ele está sendo crucificado e manda as pessoas se afastarem e tal, ele está sendo crucificado. Você fala, por que ele está sendo crucificado e tal? E aí você vai começar a acompanhar a história dele, de quando ele era pequeno, encontrado, como é que ele vai crescendo e até chegar naquele ponto lá na frente, vai chegar naquele ponto da história do início. Uma coisa que é muito característica da personalidade do Jodorowsky, quando você assiste entrevistas dele e fica presente nesse quadrinho, é a intensidade dele. Ele é uma pessoa muito intensa. E eu confesso pra você que eu também acabo curtindo isso, curtindo o jeito dele escrever, as loucuras que ele vai, e até a coragem dele, ele não tem problema nenhum em mudar o rumo da história e tal. Eu gosto desse tipo de abordagem do Jodorowsky, até porque eu também me considero uma pessoa bastante intensa, assim, e tal. Eu me vejo um pouco, né, assim,
representada artisticamente pela figura do Jodorowsky, no modo dele transparecer essa violência, essa agressividade, tudo com muita nitidez, tudo é pancada nos quadrinhos do Jodorowsky, tudo é muito forte, tudo é muito rígido, tudo é muito duro. Quando ele vai mostrar a violência do Juan Solo, ele mostra uma criatura violenta, agressiva. Quando ele vai mostrar resistência, ele mostra isso. Quando ele vai mostrar sexualidade no quadrinho, ele é muito intenso nisso. Então o quadrinho do Juan Solo é um quadrinho apetitoso, sabe? É um prato que você come que é apimentado e você não quer parar de ler a história, até porque o Jodorowsky, ele vai alimentando a nossa curiosidade, né, não permanecendo no mesmo lugar narrativo. Outra grande marca dele, né? Ele não fica parado no mesmo lugar na história, ele te leva para vários lugares, ele te leva para várias jornadas dentro da mesma jornada, ele te leva para reviravoltas dentro da trama, e sem dúvida esse quadrinho aqui tem várias reviravoltas e todos aqueles elementos psicológicos, simbólicos e até espirituais. Isso é uma coisa que eu acho sensacional no modo como o Jodorowsky trabalha, e poucos quadrinistas têm a coragem de fazer da forma como ele faz, tá? Poucos quadrinistas têm isso de pegar uma história que é uma história que a gente reconhece, no caso aqui uma história de violência, de gangues, de matadores, de assassinos e tal, e no meio disso ele começa a colocar elementos espirituais e você aceita o modo como ele faz, porque ele está criando um tipo de narrativa que é muito particular dele, né? O Jodorowsky é daquele tipo de quadrinista que não está preocupado se o leitor está gostando ou não, ele faz o quadrinho para ele, é a visão dele, né? Tem outros quadrinhos que são assim, Grant Morrison é assim, Alan Moore é assim, né? Ele tá fazendo, logicamente ele quer vender o trabalho dele, logicamente ele quer colocar uma boa história, mas você tem a nítida impressão que ele tá fazendo muito mais para ele o trabalho do que para os outros que aceitem ou não a visão dele. Então, bem, no final das contas, o que ficou para mim dessa leitura aqui foi aquela sensação levemente amarga de quem demorou muito para ler esse quadrinho. Eu não li quando ele lançou, demorou um pouco, aí quando você lê, você fala, cara, por que eu não li isso antes? Sabe? Dá aquela sensação esquisita de que você poderia ter perdido a oportunidade de ler esse material, seja que o quadrinho esgotou, qualquer outra questão. Mas, por outro lado, eu considero Juan Solo um dos melhores trabalhos que eu já li do Jodorowsky. Um material simplesmente incrível. O cara tá escrevendo uma história aqui que não foi uma história escrita de uma vez, ela levou vários anos para ser escrita. E ela encerra com um fechamento circular, porque ela pega um elemento lá do começo, coisa que ele faz no Incal também, lembra? Quem leu o primeiro volume do Incal vê que ele faz um elemento circular ali. Ele usa esse mesmo recurso nessa história. Mas quando encerra a história você fica assim, cara, queria ver mais, saber mais desse personagem especial, o Juan Solo, mas a história sem dúvida tem um fechamento adequado para aquilo que ele se propôs. É um baita quadrinho, um baita de um gibi. Eu com certeza coloco ele dentre os melhores que eu li esse ano. Ele não é desse ano de 2023, mas ele tá com certeza na minha lista de melhores leituras de 2023. Se você não leu o Juan Solo, eu recomendo fortemente. Bota aí na tua lista, né? Porque tá chegando aí a Black Friday, aproveita as promoções. A gente sabe que muita gente acabou comprando, até nas últimas promoções, esse quadrinho aqui, e é recomendadíssimo. Ele tem muita qualidade esse material aqui, é muito interessante, é muito bom de ler. Você que já leu o Juan Solo, coloca aqui nos comentários, é bom mesmo ou não é? Esse quadrinho é muito legal e a parte da arte dele também é bem interessante, também bem bonito. George Best desenha demais, as cores também muito bacana. É um quadrinho que eu recomendo fortemente, tá bom? A gente se vê em breve em mais um programa aqui do canal BB HQs. Beijo enorme no seu coração.